pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alimentando a Nossa Fé. No vídeo de hoje eu trago a história de um lindo milagre realizado pelos discípulos de Jesus. Este foi o primeiro milagre realizado após a subida de Jesus aos céus. Eu te convido a ler comigo o livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar-se sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Nessa passagem nós podemos tirar várias aplicações para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para a nossa meditação hoje é que nós nunca devemos perder a esperança. Este homem já estava nesse estado há mais de 40 anos. Ele nasceu com essa deficiência. E este homem, então, todos os dias contava ali com a ajuda, contava ali com a bondade das pessoas de poder levá-lo até a porta do templo. E este homem não podia adentrar ao templo, porque na lei de Moisés, a antiga aliança, vai dizer que as pessoas com deficiência, elas não poderiam servir como sacerdotes. Então, essas pessoas, elas ficavam ali à porta. Na nova aliança, Jesus ele vem para poder rasgar o véu e dar livre acesso a todas as pessoas. Mas até então, essas pessoas ficavam ali, à porta do templo. E a Bíblia vai dizer que este homem ficava ali pedindo esmolas. E a palavra esmolas, o significado dela no grego quer dizer obra de compaixão. Este homem contava ali todos os dias com a compaixão daquelas pessoas que passavam por ele. Ele não era um vagabundo, não era uma pessoa que estava se fazendo de pobre coitado, mas era um homem que necessitava de compaixão, que necessitava de misericórdia. E este homem já estava assim há tantos anos, ele havia nascido assim. E às vezes escuto pessoas dizendo: "Eu nasci assim, vou morrer assim." Mas quando Deus ele entra na nossa história, ele muda, ele transforma, ele nos dá uma nova vida. E foi isso que Deus fez na vida daquele homem. Ele nasceu daquela forma, mas Deus ele tinha um plano para a vida daquele homem. A Bíblia vai dizer: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo. Era um dia comum. Para muitos era um dia qualquer. Mas para aquele homem foi um dia que foi um marco na história dele. Foi um dia que Deus escolheu para poder entregar o milagre para aquele homem. E na nossa vida também é assim. Deus ele tem um dia marcado para nos entregar a nossa bênção. Deus ele tem um dia marcado para nos socorrer. Deus tem um dia marcado para intervir na nossa vida. E não era um dia qualquer para aquele homem. Esse homem, então, ele pôde experimentar da grandeza de Deus, ele pôde experimentar do sobrenatural de Deus. E é por isso que os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus, porque quando para o homem não tem mais jeito, para muitos ali, aquele homem, ele iria morrer daquele jeito, aquele homem iria ficar para sempre naquele estado de deficiência, estaria sempre ali naquela porta do templo mendigando, carecendo do favor das pessoas. Mas Deus, ele vem para poder trazer esperança àquele coração. Deus vem para poder honrar a vida daquele homem. E esse homem, então, agora ele é curado. Este homem estava ali mendigando, pedindo esmolas. E nós entramos agora na segunda lição. Este homem achava que ele precisava de dinheiro, que ele precisava de esmola, e era isso que ele estava ali pedindo. Mas Deus, ele sabe o que nós realmente precisamos. Deus, ele deu àquele homem o que ele realmente precisava, que era a cura. O dinheiro era algo necessário, mas não resolveria por completo a vida daquele homem. Muitas das vezes nós pedimos algo para Deus e nem sempre nós recebemos aquilo que nós pedimos. E não é porque Deus não está nos ouvindo, nem porque Ele não deseja nos abençoar. Pelo contrário, Ele deseja sim, mas Ele vai nos dar aquilo que nós realmente precisamos, porque às vezes nós temos pedido por algo
achando que aquilo vai suprir o nosso coração, achando que aquilo vai resolver a nossa vida, e nem sempre, porque Deus, ele conhece o nosso amanhã. E Deus, ele vem e a vontade do Senhor sobre a nossa vida, ela é a melhor. E é por isso que todas as vezes que nós oramos, nós devemos falar com Deus: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, mas que a vontade de Deus, ela sim prevaleça sobre a nossa vida. E a terceira e última lição que nós podemos tirar desse texto é que aquilo que Deus faz na nossa vida servirá para que outras pessoas se acheguem a Ele. Tudo é para a glória de Deus. A Bíblia vai dizer que após as pessoas verem aquele homem curado, após as pessoas verem aquele homem ali louvando a Deus, pulando, andando, aquelas pessoas, elas ficaram perplexas, aquelas pessoas ficaram admiradas. E se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que Pedro, ele começa a pregar, e muitas pessoas, elas entregaram a sua vida a Cristo, muitas pessoas se converteram através do testemunho deste homem, porque eles puderam ver a grandeza de Deus, eles puderam ver a glória de Deus. Aquilo que Deus faz na nossa vida não para em nós, mas tudo que Ele faz deve servir para que mais pessoas venham ver a grandeza, o poder de Deus, e que elas possam olhar para a nossa vida e dizer: realmente, Deus, Ele é soberano, realmente, Jesus, Ele vive. Porque quando aquelas pessoas olharam para aquele homem, elas reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Não perca a sua esperança. Deus, Ele sabe o que você precisa. E tudo o que Ele faz na nossa vida é para que Ele seja exaltado. Que Deus, Ele abençoe a sua vida. Não deixe de curtir o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe também o seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.